Olá, pessoal, a paz do Senhor. Estamos aí chegando ao momento final de nossa aula e vamos agora à segunda parte do conteúdo da terceira aula. E agora nós trabalharemos a carta de Judas, né? Essa que é uma carta breve, mas ao mesmo tempo densa. Ela é simples, direta, sem muita elaboração, né? Mas ao mesmo tempo ela é capaz de condensar muito material em um espaço reduzido de tempo. Então, como nós veremos na aula de hoje, essa carta tem muito a nos ensinar. Enquanto objetivo, então, nós pretendemos fornecer uma visão abrangente, né, panorâmica, né, dos aspectos introdutórios dessa carta, onde exploraremos, como nas anteriores, autoria, datação, propósito, temas principais dessa carta e a recepção da carta dentro da tradição cristã. Como veremos, o coração de Judas, o autor desta carta, ele é altamente pastoral. Ele está preocupado com a saúde espiritual dos crentes cuja fé está em perigo por conta dos falsos mestres, dos falsos ensinadores que estão, de certa forma, impactando, surgindo dentro da realidade da igreja para a qual o apóstolo, né, ou o irmão Judas está escrevendo. Quando a gente pensa, então, na autoria de Judas, a gente precisa primeiro identificar, né, que Judas estamos falando. E nesse sentido, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos pelo menos 5 pessoas, né, 5 personagens com esse nome. Nós temos o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, Judas o Galileu, um revolucionário, Judas, filho de Tiago, um dos 12, e Judas, também chamado Barsabás, um profeta cristão, e Judas, o meio-irmão de Jesus, de acordo com os evangelhos. Nesse sentido, então, nós, seguindo a percepção do Carson e do Mull, nós seguiremos em direção, na autoria desta carta, a Judas, o servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, que é como ele se identifica na sua própria carta, no capítulo 1, que eu vou ler com vocês, e no versículo 1, quando ele diz assim: Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Então, é assim que o autor se identifica nessa carta. Eu, Judas, escravo ou servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, percebam que o autor dessa carta, ele se identifica como sendo Judas, irmão de Tiago. E aqui, provavelmente, o Tiago que ele se refere é o Tiago que liderava a igreja de Jerusalém, no momento lá do Concílio de Jerusalém, de Atos 15, que é também, por sinal, o mesmo Tiago, autor da epístola que leva o seu nome. Então, por essa razão, o Carson e o Mu vão defender a ideia de que esse Judas aqui é Judas, o meio-irmão de Jesus. E quais são as evidências? Quando a gente olha para a evidência interna, nós vemos que ele se identifica como Tiago, o irmão, como Judas, o irmão de Tiago, podendo indicar aqui uma pessoa de importante influência na igreja primitiva, dado o reconhecimento que Tiago tinha para aquela comunidade, né? Quando a gente olha também algumas evidências externas,
a gente tem a tradição da igreja primitiva que atribuía a autoria desta carta a Tiago, o irmão de Jesus. Embora a gente saiba que há algumas incertezas sobre o alcance da aceitação desta carta no início. Havia quem discordava dessa autoria. Entretanto, majoritariamente, pelo menos os teólogos mais conservadores atribuem a autoria desta obra a Tiago, a Judas, o meio-irmão de Jesus. Quando nós pensamos, então, agora acerca de uma data, né, provável para a escrita desta carta e o local específico da escrita dessa carta, a gente, pensando na carta, a gente está em um período aí que vai de 60 a 80 depois de Cristo. Com base em comparações literárias e temáticas de Segunda de Pedro, que tem uma relação muito próxima com essa carta de Judas, a gente então pode dizer que vocês vão perceber, ao ler essas duas cartas, vocês vão perceber que a carta de Judas está, eu diria assim, quase que integralmente contida na carta de Segunda de Pedro, com exceções de pouquíssimos versículos, por exemplo, os 3 primeiros versículos de Judas e os últimos 7 versículos, com exceção desses, todo o conteúdo da carta de Judas está contida na carta de Segunda de Pedro. Então, tendo isso em mente, e partindo do pressuposto que Pedro não foi escrito depois de 68, né, a gente pode então dizer que Judas, possivelmente, partindo do pressuposto que ela foi escrita, que ela depende, que ela bebeu, de certa forma, do conteúdo petrino, ela foi produzida após 60, né? Mas não depois de 80. Então, entre 60 e 80 é a data aí que as pessoas atribuem a datação dessa obra. Como nós vimos, há, de fato, uma correlação entre a carta de 2 Pedro com a carta de Judas. Embora a gente não tenha de forma definitiva, né, quem veio primeiro, né, há quem diga que 2 de Pedro é dependente de Judas, logo, Judas foi escrita primeiro e Pedro então bebe de Judas, mas há quem diga também que Pedro, a segunda obra de Pedro veio primeiro e Judas então bebeu de Pedro. E uma terceira possibilidade é que tanto Judas quanto Pedro beberam de uma terceira fonte, de uma fonte em comum. Embora o Carson e o Mu defendam a ideia de que Pedro tenha sido a primeira obra e que Judas dependa da teologia e do conteúdo de Pedro, ok? Então, nesse sentido, Judas, então, ele é produzido aí por volta de 70, né, considerando a datação de Pedro. E o local, então, da escrita desta obra? De forma geral, a localização ela é indeterminada. Por quê? Porque a carta ela não oferece indicações claras sobre o local da escrita, embora alguns estudiosos especulem que essa carta tenha sido escrita em algum lugar da Palestina, né? Ou necessariamente em um ambiente judaico-cristão, dado o uso de literatura judaica e referências culturais deste ambiente, ok? Nesse sentido, então, agora vamos aos destinatários, ou seja, ao público-alvo, a comunidade ou as comunidades para as quais Judas está pensando e está endereçando a sua obra. No versículo 1 dessa obra, ele identifica, assim como 2 de Pedro, que não identifica os seus destinatários a partir
de uma determinada localização geográfica, Judas identifica os seus destinatários a partir de uma definição teológica, uma identidade teológica. Quem são os destinatários de Judas? São os chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo, sugerindo então uma audiência mais ampla, né? E aí então predominantemente marcada por judeus em alguma parte da Palestina, os quais estavam bem familiarizados com a literatura veterotestamentária e também apocalíptica judaica do primeiro século. Qual é o contexto histórico, né, que esta carta está inserida? A carta ela aborda, como nós falamos logo no começo, a infiltração dos falsos mestres, cuja finalidade era distorcer a fé cristã. Por essa razão, o Cássio e o Mu destacam que o perigo era interno, ou seja, com os mestres que promoviam licenciosidade e negavam a autoridade de Cristo. E aí, lá no versículo 4, ele vai dizer assim: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muitos tempos, pois negaram Jesus Cristo, nosso soberano e Senhor. Então é assim que Judas então qualifica e identifica os hereges aqui que estão surgindo nesse contexto. E qual é o propósito, então, desta carta? Judas, então, escreve para encorajar os crentes, né, que ele qualifica como os chamados, né, de Deus, os amados de Deus. Então, ele escreve para encorajar esses crentes a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, né? Então, o propósito principal desta epístola, ou desta pequena carta, é combater as heresias que ameaçavam a integridade doutrinária e moral da comunidade para a qual Judas está escrevendo. Então, tal ameaça era representada por algumas pessoas, alguns pregadores e ensinadores itinerantes que transformaram a graça de Deus em libertinagem, como nós vimos no versículo de número 4. Então, quais são os principais temas que Judas, então, aborda? Primeiro é o combate à heresia. Judas, então, convoca aquela comunidade a não ficar inerte, né, diante da heresia que está ganhando força e legitimidade no meio da comunidade. Pelo contrário, ele convoca os crentes a combaterem, a terem uma ação ativa diante daqueles falsos ensinamentos que estavam sendo divulgados por aqueles itinerantes dentro da comunidade de fé. Segundo lugar, Judas também destaca a ideia do juízo divino, ou seja, esses falsos mestres serão alvo do juízo divino. Eles não sairão impunes, né? No tempo determinado, no tempo do juízo de Deus, eles receberão o justo julgamento, né? O justo juízo divino. E, por fim, Judas também aborda e destaca a questão da necessidade da perseverança, né, da fé. Então, a carta ela conclui, então, com uma exortação aos crentes para que permaneçam firmes na fé, orando no Espírito e aguardando a misericórdia de Jesus Cristo, lá no versículo 20 e no versículo 21. Bom, como nós vemos então, a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro e Judas, elas possuem muitas afinidades, né? Então, o que a gente, de certa forma, quais são as grandes contribuições,
tanto de segunda de Pedro quanto de Judas. Então, no que diz respeito a segunda Pedro, as advertências contra os falsos ensinos e a ênfase da moralidade denunciada por Pedro continuam a ser relevantes para a igreja contemporânea, para nós, nos dias de hoje. Então, a exortação para que os crentes cresçam na graça e no conhecimento de Jesus é um chamado contínuo para a igreja manter a pureza doutrinária e ética ainda hoje. No que diz respeito a Judas, a sua mensagem continua relevante, porque, sobretudo, né, especialmente, em uma era marcada pelo pluralismo religioso, pelo relativismo moral, né? A carta nos lembra a necessidade constante de vigiar e de defender a pureza da fé cristã. Então, tanto Judas quanto Pedro nos insta, nos desafia, nos convoca a batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. De maneira que é imperioso para todos nós sermos arautos, né, do Evangelho, né, combatendo então os falsos mestres, os falsos ensinadores que surgem hoje, às vezes não necessariamente, né, dentro da comunidade de fé local, embora tenha, mas talvez o grande perigo hoje dos falsos mestres é porque eles ganharam visibilidade, força, eles ganharam abrangência com as redes sociais, com a internet, né? Então, hoje, por exemplo, no YouTube, nós temos um universo de heresias, de seitas, que os nossos jovens, nossos irmãos e irmãs consomem diariamente, né? E por essa razão nós precisamos estar antenados com tudo aquilo que está ocorrendo e, acima de tudo, conhecermos profundamente a nossa fé para então apresentarmos, né, de forma relevante, de forma consistente, prática, né, a mensagem da fé cristã revelada em Jesus Cristo para os nossos irmãos e irmãs das comunidades de fé local aonde nós estamos inseridos. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. Foi um prazer estar com vocês nessa terceira aula da nossa disciplina Panorama das Cartas Gerais. E até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço.